A gente consegue desenvolver dentro das nossas organizações esse tempo, né, para construir essas coalizões e desenvolver muitas vezes temas que não estão diretamente ligados à nossa agenda. Como é o caso, por exemplo, do Alana, que não trabalha especificamente o tema da letalidade, contudo, a gente é atravessado por essa questão o tempo inteiro e agora a gente começa a reservar tempo e agenda para discutir essas questões. E como vocês já devem saber, no ano de 2013, 10.520 crianças e adolescentes foram assassinados, uma média de 29 crianças e adolescentes por dia. Isso realmente é uma calamidade. E se a gente não enfrentar isso com seriedade e com toda a energia que a gente tiver, tudo que a gente construiu com relação ao ECA, a Constituição Federal do artigo 227, está sendo posto em xeque, né? Porque se a gente tem uma legislação que diz que todas as crianças devem ser protegidas com absoluta prioridade, como forma na Constituição, isso não acontece, especialmente nesse nível de violência, né, que é a perda completa da vida. Contudo, e esse é uma crítica que a gente faz à Global Partnership, né? Inclusive, se vocês puderem nos ajudar a construir esse argumento com mais, inclusive científico, porque eles não têm o recorte étnico-racial. E a gente sabe que no Brasil e na América Latina, a letalidade tem gênero, tem sexo, tem idade e tem CEP. Porque as pessoas que mais morrem no Brasil são jovens negros e que estão em áreas de vulnerabilidade social, periferias. A gente sabe disso, a gente constata isso. Muito relacionado, como a gente coloca na nossa carta, com o racismo estrutural, fruto da escravidão que o país ainda não enfrentou com integralidade, né? O que a gente viveu durante a escravidão. A gente tem resquícios muito significativos na formação, tanto cultural como política e institucional, da escravidão, que resulta num racismo estrutural. Isso impacta severamente esses jovens, crianças e adolescentes negros, especialmente de periferia. Então, é fundamental que a gente possa desenvolver, e até a narrativa e convencimento científico de que estratégias que combatam o racismo na sociedade também são efetivas para a redução de violência. E isso a Global Partnership não observou, porque eles dizem que não há pesquisas ainda com método de grupo controle, uma série de requisitos que eles colocam para verificar isso. É uma demanda que a gente colocou como sociedade civil para a Global Partnership. Então, a gente conta com vocês. Se vocês puderem nos ajudar, inclusive, a identificar essas pesquisas, fica o convite, inclusive, para fazer parte dessa coalizão, uma coalizão aberta, que tem realmente, a gente busca dar liberdade para as instituições. Então, cada ação, a gente colhe tanto informações, também adesão. Então, não é uma adesão absoluta a todo tipo de ação, né? A gente busca sempre deixar as organizações livres e com autonomia para decidir em determinada ação. Então, esse tema é um tema fundamental para nós, a questão da letalidade, especialmente da população dos adolescentes e crianças negros de periferia. E, por último, e isso que é interessante também, dessa Global Partnership, o foco é em soluções. Muitas vezes a gente é chamado e a gente se encontra para discutir o contexto e o raio-x, e a gente realmente, é importante isso, para a gente ter uma linguagem comum de entendimento da realidade. Contudo, a gente não se encontra, ou se encontra pouco, para discutir soluções, para discutir quais são as saídas que a gente já observou, por exemplo, de experiências que estão dando certo. Provavelmente hoje a gente vai ouvir algumas experiências que estão dando certo com relação a isso, mas a gente deve se encontrar mais, e essa perspectiva de encontro de soluções, ou cúpula de soluções, como ocorreu em Estocolmo, é muito frutífero, né? Que permite que a gente possa realmente discutir quais são as estratégias eficazes. E eles produziram um documento, que eu deixo como sugestão, que é o INSPIRE, que é um documento da OMS, conduzido pela OMS, que coloca 6 eixos principais de combate pelo fim da violência contra crianças e adolescentes. São eles: implementação e vigilância do cumprimento das leis. Então, eles indicam estratégias de como a gente pode fortalecer os sistemas nacionais com relação à legislação. Então, criação de legislações específicas sobre o tema, monitoramento dessas legislações e fiscalização. Número 2, incremento de renda e fortalecimento econômico. Isso é um eixo super importante do INSPIRE, e o único programa ou política citado brasileiro, né, nesse documento é o Bolsa Família.
como forma de redução de violência. Então, no momento que a gente está numa discussão tão polarizada, né, politicamente ou partidária, de críticas a programas de transferência de renda, esse é um programa elencado pela OMS, né, nesse documento Inspire, como um programa que reduz violências em crianças contra crianças e adolescentes. Número 3, normas e valores. Como modificar as normas sociais, questões culturais, como, por exemplo, casamento infantil, ou casamento precoce, né? Como a gente consegue alterar padrões culturais ou normas sociais de conduta ou valores. Número 4, segurança do ambiente. Então, uma discussão séria de segurança pública, mas não calcada num olhar policialesco da segurança pública, mas de defesa do ambiente, ou até mudanças, por exemplo, urbanas que facilitam, por exemplo, o encontro no meio ambiente e assim gera mais segurança. Número 5, apoio a pais, mães e cuidadores, que é aquela lógica, né? Muito focalizada pela lei da primeira infância. Não há como cuidar da criança se não cuidar dos pais e mães. Isso é fundamental. A lógica dos direitos da criança focou muito na criança sozinha. E esqueceu um pouco do ecossistema em que ela está. E o primeiro ecossistema é a família. Então, se a gente quiser realmente cuidar da criança e evitar alguns tipos de violência, especialmente violência doméstica ou abuso e exploração sexual, que muitas vezes partem das próprias famílias, a gente tem que cuidar também dos cuidadores, de quem cuida dessas crianças. E, por último, número 6, resposta de serviços de atenção e apoio, serviços sociais, que possam uma rede de fortalecimento dos sistemas de apoio ou da rede social de proteção. Isso também é fundamental a gente discutir no momento que a gente debate muito a falta de recursos públicos ou uma suposta crise econômica ou um governo de austeridade. O que a gente vai destinar como política pública? Qual vai ser a nossa prioridade, não é? E relatórios também muito interessantes ligados a essa pesquisa demonstram que, inclusive para crescimento econômico, é importante fortalecer o sistema social de proteção social, especialmente a crianças e adolescentes. E, por último, educação e habilidades para a vida. A necessidade de a gente fortalecer o acesso à educação, especialmente para meninas, e isso modifica as relações sociais e diminui a questão da violência. E sobre a questão de gênero, teve um painel também disponível online, que sugiro que vocês possam ter contato, que foi um painel impressionante sobre como a violência contra crianças e adolescentes está intrinsecamente relacionado com a questão do gênero, com, por exemplo, o machismo estrutural, de como questões ligadas a gênero na nossa sociedade, ou desigualdade de gênero, influi diretamente na violência contra crianças e adolescentes. Tem pesquisas interessantíssimas sobre isso, reprodução do ciclo de violência, mas também de como, muitas vezes, o esgarçamento do tecido social pelo machismo estrutural impacta diretamente na violência doméstica, exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, tem um painel sobre isso no Solution Summit muito, muito, muito bom. E, por último, eu queria pedir se a Eva pudesse falar um pouco da experiência, também dividir esses últimos minutinhos, para que ela pudesse falar, inclusive, da perspectiva do financiamento, de como a gente pode encontrar outras formas de se apoiar mutuamente na sociedade civil, encontrar formas conjuntas de enfrentar esse problema que é tão urgente. Bom dia a todos. Pedro, obrigada. Eu represento a Childhood Brasil, eu sou da área de programas, e nós fazemos parte dessa coalizão. O Pedro e eu estamos aí nessa jornada há alguns meses, buscando um grande movimento. Tem vários parceiros nossos aqui já hoje. E nós temos hoje mais de 40 organizações independentes já, e mais de praticamente 10 redes e fóruns grandes, que agregam mais não sei quantas outras organizações. Uma das coisas que a gente viu como potencialidade de trazer para essa mesa, além da gente falar, obviamente, sobre o cenário da violência e todo o estudo que a gente está fazendo, é a questão da importância hoje no mundo de se ter coalizões de organizações e redes da sociedade civil para a busca de investimento. Hoje não há mais possibilidade de você, como organização independente, conseguir grandes investimentos para projetos que têm urgência. E esse tema tem uma urgência. Dentro do tema prioridade absoluta, eu diria urgência absoluta, que é a gente começar realmente a olhar para a questão da proteção de crianças e adolescentes contra a violência. Como fazer isso se nós não temos dados? Então, o Brasil
tem dados, como vocês verão na nossa carta manifesto, esparramados em todos os temas, em todos os assuntos, mas nada integrados. Nossa grande discussão no momento no governo federal, com os ministérios, está sendo justamente esse o nosso papel. Como vamos integrar os dados dos diferentes serviços para saber qual é o cenário real da infância e da adolescência no Brasil e como vamos, a partir daí, ter ações preventivas que, de fato, tenham contexto e, vamos dizer assim, efeito, eficácia dentro do modelo do Inspire, nesses pilares que o programa Global Partnership prevê no mundo. Acho que a primeira boa notícia que o Pedro nos trouxe de Estocolmo foi que o ministro de Desenvolvimento Social deu notícias de que o Brasil deve aderir a esse movimento oficialmente, ainda não é formalizado, mas ele já deu a entender isso. E o segundo ponto é, como o próprio Pedro falou, o próprio Global Partnership dá investimento para os países trabalharem. Então, nós estamos buscando investimento. Então, a gente sabe que essa coalizão, quanto mais parceiros tiver, quanto mais organizações tiver, melhor serão os nossos projetos, que nós vamos fazer projetos em GTs específicos. Já estamos nos organizando em GTs específicos, já temos um GT da segurança pública, já temos um GT de base de dados, já estamos aí discutindo outros GTs que vão nascer dentro desses grupos grandes, e a gente vai buscar projetos e investimento. Então, a questão toda é, se nós, como sociedade civil, dentro desse congresso que fala de Brasil, democracia e desenvolvimento sustentável, nós, como sociedade civil, temos que nos unir, temos que nos organizar como grupo, temos que nos organizar como grande força-tarefa para enfrentar os principais problemas sociais que nós temos no Brasil. Não adianta a Childhood, a Alana, e outros tantos parceiros que estão aqui, Fundação Itaú Social, Santander, enfim, N parceiros que trabalham com a gente todos os dias. A gente se encontra há anos em todos os lugares lutando por isso. Mas a gente sabe que, como grupo, a gente vai ser uma potência nesse enfrentamento e eu conto realmente com vocês. Esse congresso está sendo sistematizado, essa sala está sendo gravada, a Vanessa, que está sistematizando, vai receber da gente a carta manifesto, o e-mail para vocês aderirem, quem tiver interesse, e também algumas informações adicionais aí sobre como participar com a gente, tá bom? Muito obrigada. Bom, obrigado, Pedro, obrigado, Eva, pela participação de vocês. Acho que depois vamos ter espaço para perguntas no final para todo mundo, com as dúvidas, enfim, considerações. Vou passar agora aqui para a Carla, que vai contar um pouco da experiência dela no Inter-70. Obrigada, bom dia a todos. Acho que eu vou começar com um vídeo da Childhood. Nossa parceira de longa data, já estou me sentindo até já parte, né? E alguém pode passar o vídeo? Eu que passo o vídeo? Alguém, qualquer um com menos de 30 anos. Será que está aqui na transmissão? Não. Era um outro arquivo. A infância e a adolescência são fases cruciais no desenvolvimento do indivíduo. Esses primeiros anos de vida determinam a qualidade da saúde, dos valores, da autoestima e da forma como nos relacionamos com o mundo quando nos tornamos adultos. A Childhood Brasil foi fundada pela Rainha Silvia da Suécia com o objetivo de proteger crianças e adolescentes e garantir que crianças sejam crianças e tenham uma infância segura. O nosso objetivo era mobilizar governos, empresas, organizações da sociedade civil para juntas enfrentarem de uma forma constante a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias do nosso país. Para que o programa Na Mão Certa saísse do papel, nós precisávamos de aliados, em especial aqueles que nos colocavam em contato direto com os caminhoneiros. As empresas têm uma oportunidade única nas mãos. As empresas atuam em uma extensão geográfica extensa. Empresas como a Inter-70 têm uma atuação em todo o território nacional. Então nós podemos, através dos nossos funcionários voluntários, atuar na cadeia em todo o país. Em 2006, a Childhood Brasil, numa parceria estratégica com o Instituto Ethos e com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho, criou o Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras. Naquele momento, eram apenas 65 empresas pioneiras.
havia uma preocupação em influenciar indicadores externos de responsabilidade social corporativa. Um dos mais importantes foi o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Ele apresenta questões sobre práticas de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes para as empresas e foi um ponto importante para atrair novos parceiros para a causa. Nesses 10 anos, o número de empresas aderindo ao pacto não parou de crescer. Para a CIA participar desse programa tem sido uma honra. Na verdade, a gente se juntou a esse programa há 10 anos atrás e desde então isso tem mudado em diversas dimensões a forma como a gente faz negócios. O programa Na Mão Certa foi uma ótima oportunidade para incluirmos o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes como um valor para o nosso negócio. É nosso dever como empresa debater o tema e enfrentá-lo continuamente. Para alcançar os autônomos, a estratégia do programa foi contar com parceiros de comunicação que já têm a confiança destes profissionais, como as revistas Caminhoneiro e Carreteiro. Eu acredito muito no programa Na Mão Certa, acredito muito, porque há uma valorização muito forte do motorista de caminhão, do caminhoneiro. Há uma preocupação, ele em primeiro lugar. Chamar o motorista de caminhão para ele ser um agente de combate da exploração sexual de crianças e adolescentes da estrada. E esse trabalho é feito. Outra parceria que trouxe grandes avanços foi a cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal. O principal avanço dessa parceria da PRF com a Childhood foi o desenvolvimento de um aplicativo que agilizou o levantamento dos pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. O grande objetivo do programa Na Mão Certa é alcançar o caminhoneiro e sensibilizá-lo para se tornar um agente de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Isso começa com a promoção de melhores condições de trabalho desse profissional. Para conversar sobre o problema, é preciso usar diferentes abordagens, trazendo assuntos do cotidiano dos caminhoneiros para as rodas de conversa. Uma das mais recentes conquistas foi a parceria institucional entre Childhood Brasil e o SEST Senat, que abre portas para fortalecer a atuação com caminhoneiros e alcançar outros trabalhadores do setor de transportes. Mas grandes desafios continuam existindo. De acordo com o Disque 100, a cada hora uma criança é explorada sexualmente e apenas 7% dos casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes são denunciados no Brasil. Com as empresas cada vez mais engajadas na promoção dos direitos da criança e do adolescente, também é possível avançar no pacto de maneira mais efetiva, alcançando a alta gestão, os colaboradores, a cadeia de fornecedores e a comunidade. A gente entende que o sucesso desse programa nos dá confiança para a gente dar o próximo passo agora, que de fato é a gente conseguir incluir todos os nossos fornecedores nessa jornada, para realmente a gente conseguir impactar toda a nossa cadeia de valor. As comunidades passam a nos reconhecer também, a empresa passa a ter uma melhor reputação e dentro da companhia, cada vez mais colocar dentro dos códigos de conduta, dentro das melhores práticas, todos os interesses das crianças e adolescentes para que todos conheçam e atuem em prol desses direitos. Só assim conseguiremos prevenir as violações e garantir que crianças e adolescentes ainda em situação de risco sejam resgatadas. O compromisso com a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual é um valor inegociável na gestão do negócio. Agora, sim. É esse? Certo. Então, acho que o que eu queria compartilhar rapidamente aí com vocês, tentando responder a pergunta, né, do como é que então uma empresa se engaja, o que uma empresa pode fazer. Nós somos uma empresa fabricante de cimento. Nós estamos em 40 localidades, em 8 países, temos cerca de 7.000 funcionários. E acho que a primeira pergunta que a gente se faz é como é que a gente pode usar, né? Como é que a gente mobiliza isso que a gente tem como empresa em prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tem uma linha que a gente trabalha, que é uma forma bastante assim, preventiva, né? Que eu acredito que é como todo mundo gostaria de começar, né? Da gente nem ter que enfrentar esse tipo de desafio.
E a gente criou o Instituto Enter Cement há quase 3 anos atrás. E, basicamente, a atuação nossa tem muito de envolvimento local, né? Então, a gente tem um modelo de atuação em cada uma dessas localidades, que eu vou explicar um pouco, que visa isso, identificar as potencialidades locais e enaltecer e catalisar um processo que talvez, né, naquele tempo iria ocorrer de qualquer forma, mas talvez com o nosso conhecimento, a nossa parceria, isso possa agilizar um pouco. Como não somos nada especialistas na área de direitos da infância, nem de educação, nem nada disso, a gente precisa trabalhar com parceiros que nos indiquem o caminho, né? Então, acho que quando é provocada uma empresa a pensar, primeiro ela se assusta com a própria pergunta, né? Mas raios, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu faço cimento, distribuo cimento e ponto. E aí ela começa a entender que ela, no fundo, tem essa capacidade de influência em toda a sua cadeia de uma forma bastante abrangente, né? E eu acho que o maior ativo que hoje a gente tem como empresa é interno, em primeiro lugar, né? E depois nos relacionamentos que a gente tem, mesmo comerciais, né, com os nossos clientes e nossos fornecedores. Essa cadeia, atuando de forma mais consciente em certas causas, de fato começa a criar, né, um ciclo assim virtuoso de uma eventual coalizão. Estamos longe de coalizões, né? Mas eu acho que, como o vídeo do programa Na Mão Certa bem mostra, são 3 casos, né, de grandes empresas que estão há 10 anos trabalhando nesse enfrentamento, né? Então, e isso certamente houve uma evolução interna também do entendimento do que cada uma das empresas pode fazer. A gente é uma equipe no Instituto bem pequena, somos 5 pessoas, e a gente tem essa responsabilidade de estar nesses 40 locais presentes de alguma forma, e para isso a gente cria um comitê de incentivo ao voluntariado e interação com a comunidade, que são os nossos funcionários. Então, cada uma das plantas que estão em operação, hoje são 37, o gerente da planta, a pessoa de recursos humanos, de segurança, saúde e meio ambiente, e 2 outras pessoas que tenham interesse e amor pela causa, que a gente tem muitos desses funcionários também, fazem parte desse comitê. E não é uma coisa voluntária, é uma norma, já está na descrição de cargo do gerente, quando ele chega numa planta, que ele vai ter que fazer essa interação com a comunidade, né? Claro que a gente tem aqueles que se identificam mais com a missão, né? E outros menos, mas, enfim, da mesma forma que tem que gerar resultado e fazer a produção das toneladas de cimento, tem que fazer também a interação com a comunidade. E uma primeira a tarefa desse cívico é identificar lideranças formais e não formais para constituir um CDC, a gente chama um Comitê de Desenvolvimento Comunitário. E aí acaba sendo um espaço de diálogo, né, onde está presente o poder público local, as organizações da sociedade civil e qualquer outra empresa que ali estiver. O importante é entender que nós estamos nessas localidades, 80% delas são pequenos ou médios municípios, a maioria são pequenos. Então, a nossa presença, né, naquele território é bastante relevante. E somos também um agente neutro nas causas sociais, porque, de fato, novamente, a gente confessa a nossa ignorância, mas a gente pode ter um papel, e cada vez mais vai aperfeiçoando isso, como um articulador. Porque muitas vezes, imagino que vocês conheçam isso melhor do que eu, essas organizações sentam pouco também para trocar experiências. Então, você tem uma secretaria de assistência, de educação, de saúde, fazendo programas interessantes e iniciativas, organizações sociais que mal conhecem ou conversam, conselhos municipais e conselhos tutelares, um pouco também com uma agenda, e simplesmente colocar em torno de uma mesa, e aí para discutir que prioridades dentro de tudo, né, se pode atuar de forma articulada, já tem gerado um valor bastante importante, né? A gente tem um grupo de ação ideal voluntário, que é o nosso programa de voluntariado.
Hoje, dos 7.700 funcionários, a gente, no ano passado, 7.200 funcionários, desculpa, a gente teve, no ano passado, 3.642 como voluntários, então, isso é quase metade da empresa, está organizado em grupos, são grupos de, no mínimo, 3, 4, podem ser 10 pessoas, que decidem, em conjunto, fazer uma intervenção junto a alguma causa de educação, de direitos da infância, junto a idosos. O tema é definido pelos voluntários, mas o poder de organização e intervenção dessas ações tem sido bastante impressionante. Então, no ano passado, foram mais de 80 ações aí sendo executadas por esses funcionários. E parte do nosso papel é ir capacitando, né? Então, tudo bem, você vai fazer uma ação, vamos pensar o que você quer como resultado disso, como é que você engaja, né, as pessoas com as quais você gostaria, né, de fazer esse trabalho, e como é que a gente monitora, no final das contas, alguns resultados dessas intervenções, né? A gente, no programa Na Mão Certa, entrou na nossa vida em 2007. A gente já está, então, já concluímos a 11ª edição, e a gente aderiu com esses objetivos que o Pacto tem, né, de aí formar uma massa crítica aí de caminhoneiros como agentes da proteção. Acho que o programa Na Mão Certa teve essa estratégia brilhante mesmo, né, de tornar a função, né, e até assim, o papel do caminhoneiro como esse potencial agente protetor da infância. E aí inserir cada vez mais nas agendas, né, dos institutos ou das áreas de responsabilidade social essa temática que, de todas as temáticas, ainda tem, né, um desafio muito grande de ser compreendido e dialogado dentro da própria companhia, né? O que a gente faz quando a gente adere ao programa? Opa, esse aqui não era para estar. O que a gente faz, eu conto depois, eu vou contar já os resultados. Resultados, novamente, de pesquisas que a Childhood mesmo conduz. A cada 5 anos, eles fazem uma pesquisa de percepção sobre essa temática no universo dos caminhoneiros, né? E aí a gente pode perceber aí uma evolução. Em 2005, que foi a primeira pesquisa que, na verdade, gerou os dados para desenvolver o programa, quase 1/3 dos caminhoneiros haviam admitido ou conhecer ou, de fato, ter algum relacionamento com criança e adolescente, né? Em 2015, você já vê essa evolução, mesmo que o nosso CEO sempre fale que 12% aí ainda admitindo é muita gente, de qualquer forma, né? E, em termos assim de alguns resultados que essa campanha, as campanhas, né, vem realizando, acho que o destaque está um pouco nesses 2 comentários, né, que é o crescimento no conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí também a abrangência, né? O programa Na Mão Certa já chega a 1 milhão de caminhoneiros, são cerca de 2 milhões de caminhoneiros, né, no Brasil hoje. Então, nesse período todo, já está chegando a metade, né, deles aí, pelo menos conhecedores, né? E o que a gente faz aqui? Ao aderir, basicamente, o papel é você mobilizar a sua cadeia, os caminhoneiros que aí entram nas nossas plantas, levam, né, transportam os nossos produtos, e a gente engajar as empresas que os contratam, né, para, primeiro, conhecer o desafio da causa, e aí o que faz um caminhoneiro, então, numa situação que possa ver algo que está acontecendo, como é que ele encaminha, como é que ele vira um protetor, como é que ele denuncia. Agora, tudo isso está muito ligado também, uma coisa que a gente aprendeu muito com a Childhood, é que quando você tem uma situação de exploração, às vezes a gente olhar para a própria situação do caminhoneiro, ele muitas vezes também é explorado como um profissional, né?
apesar das leis também terem evoluído nesse tema, pouco tem sido implementado, né? A lei do descanso e a infraestrutura para isso, etc. Então, o programa também vem trabalhando com as empresas contratantes de caminhoneiros para ir evoluindo também nesse papel, né, de responsabilidade social diretamente com o seu público. E aí, nas nossas plantas, a gente faz uma mini ação global. Então, durante uma semana, os caminhoneiros têm acesso a palestras sobre DST AIDS, e fazem, em algumas desses municípios, já uma parceria com a Secretaria de Saúde para fazer o teste HIV, né? Fazem também corte de cabelo, documentos, enfim, uma série de coisas que a gente já foi percebendo que ajuda e facilita um pouco a vida aí do nosso caminhoneiro, mas aí ele também participa de uma série de palestras sobre essa temática que a gente está trabalhando, né? Então, além da Semana na Mão Certa, que é sempre em novembro, tem 3 outras datas que as plantas organizam, mobilizam para falar sobre o tema, que é 18 de maio, que é o Dia Nacional da Exploração contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o dia 25 de julho, que é o Dia do Caminhoneiro, e dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança, né? Então, é uma forma de manter a temática e a chama acesa, né? O que é bacana é que, na Intercement, esse é um programa completamente liderado pela área de logística e de suprimentos. Eles têm um calendário, eles têm os seus agentes internos que fazem isso, e é um programa que vem rodando, né, já há 10 anos, de uma forma bastante autônoma, né? E aí, como um resultado, começou uma onda, né, de aprovação dessa semana em lei nos municípios. Começou em Santana do Paraíso, que é um município em Minas Gerais, e aí acho que vocês entendem que tem uma competição sempre saudável internamente, né? Então, um município conseguiu, aí o gestor de logística cutuca o outro, fala, mas como eles conseguiram? E quando você vai conseguir? Enfim, então, 7 municípios já conseguiram essa mobilização, que, no fundo, é fruto muito do trabalho que eu descrevi no início, de diálogo com o CDC e esse capital social que já se instituiu aí de confiança entre empresa e agentes locais que tratam das temáticas sociais, né? Acho que como desafios a gente fala um pouco até no próprio vídeo, né? Mas certamente um dos desafios grandes é fazer conhecer mais o número do Disque Denúncia. Ainda é um número muito pequeno de denúncias dessa temática que chegam pelo canal, assim como integrar, de fato, a causa dentro das políticas, normas, e aí a gente partir mesmo para monitoramento das ações nessa temática. Eu só queria terminar com uma frase, eu adoro essa frase da Margaret Mead, né, que foi uma antropóloga bem importante americana, né? Mas ela fala que nunca duvide um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Foi impressionante o dia que a gente recebeu um e-mail do gerente da planta de Santana do Paraíso falando: olha, eu queria compartilhar com você uma coisa que aconteceu ontem, né? Foi aprovada na sessão da Câmara de Vereadores a lei. E a gente nem sabia que esses nossos funcionários estavam se organizando para fazer esse trabalho, que foi um trabalho muito bem amarrado, trazendo a temática e os dados para que o município, a promotora, pudesse entender, ver e aí atuar e ajudar a escrever o que seria uma lei instituindo a semana, mas, no fundo, ele tem um cômputo muito mais amplo, né, de defesa de direitos local. Então, eu sempre penso neles quando eu penso nessa frase da Margaret Mead. Obrigada. Obrigado, Carla. Agora eu vou passar a palavra para a Verônica, que vai contar a experiência dela lá de Caruaru. Bom dia a todos e a todas. Em nome de todos os conselheiros municipais do Direito da Criança e do Adolescente, nós agradecemos pelo esse convite, a todos os parceiros, mas a gente também tem nome de pessoas. Para a gente chegar até esse momento,
a gente teve algumas contribuições. Então, saudar a Andréa, que nos incentivou, a Fábio Ribeiro, que está ali, né, que, em nome do programa Amigo de Valor, nos fez chegar até onde a gente está. Né? Uma experiência, ela não vem só por uma experiência, mas ela tem nome. Né? Nome de pessoas que nos ajudaram a caminhar e a trilhar a todas as ações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E aí a gente contar um pouquinho, espero que a gente consiga, né, contar um pouco de quem somos e como estamos hoje, em nome de 120 mil crianças e adolescentes do município, não é? E pensar para essas crianças. E não é fácil, somos 14 representantes do governo e da sociedade civil, pensar junto. E, para pensar junto, a gente precisa também ter ações juntos e mapear as nossas violações dentro do município e encontrar estratégia de como tentar combatê-la, ou, pelo menos, parar onde elas estão. Então, desde 2010, a gente vem trabalhando com isso. Uma das nossas experiências é o diagnóstico municipal, que até a data de hoje ele vem sendo feito por conselheiros municipais. Nós só chamamos uma assessoria no fim para nos ajudar a sistematizar, mas esses conselheiros eu considero que são guerreiros, são pessoas que vêm com toda a sua trajetória aprendendo, porque nós acreditamos que quando o conselheiro ele começa a ver de perto as violações de direito, ou só que vem para o pleno só aprovar, muitas vezes nada conta que um técnico viu e disse, é diferente de quando um conselheiro ele começa a receber tabelas do judiciário, das instituições, das secretarias, e começa a ver realmente pensar estratégia. Então, a gente acredita que, com isso, a gente vai muito mais e começa a perceber uma política pública da realidade, não algo só que está no papel. Do papel foi feito, mas foi feito através de pessoas. Mas, quando o conselheiro ele começa a trilhar e ver a política pública da criança ou adolescente dentro do seu território, ele tem mais base para aprovação dentro do conselho. É papel do Conselho Municipal, né, ver a questão e deliberar as políticas públicas municipal de criança e adolescente. E como deliberar essas questões se você, muitas vezes, não conhece? Não é simplesmente você lê, mas é diferente quando você vivencia, quando você vai em loco até a secretaria, quando você vai em loco até o judiciário, quando você vai em loco até as instituições e aos bairros, estar de frente com as pessoas, ouvir as pessoas, ouvir o que as crianças estão colocando. Não é simplesmente o imaginário. Então, a nossa experiência ela vem surtindo efeito porque ela vem da base. Né? Então, isso que a gente vem colocando todos os conselheiros eles têm de passar. Não é? A sociedade civil ele tem tanto tempo de ficar, o governo, então, o Conselho Tutelar precisa também estar dentro dessa comissão. E aí, com essa nossa experiência, nós temos o nosso PPA, que vem de um diagnóstico. Nós temos o nosso plano de ação, que vem de um diagnóstico. Nós temos nosso plano de aplicação, que vem de um diagnóstico. Não é meramente ele criado porque está lá simplesmente no estatuto que a gente tem de colocar o que é proteção, o que é que tem de ter. É fácil? Não é fácil. Porque você primeiro tem de convencer os coordenadores, os diretores de uma instituição, que você precisa, já que ele é conselheiro, ceder um dia para que eles possam pensar. Pedir também à secretaria que o conselheiro que ele mandou, ele precisa também ter aquele dia que esteja dentro do conselho. Então, todas as quintas-feiras, se chover, faz sol, esses conselheiros estão. São 9 pessoas, eles passam um ano sentados. O Conselho Tutelar é uma rotatividade grande, porque eles são mais, então mas todos eles têm de participar. E aí a gente vê com os nossos investidores, quando uma pessoa assim, a gente precisa de um projeto, nós já temos um banco de dados com perfil de cada OSC e das secretarias daquilo que eles fazem. Não é meramente algo que o conselheiro ou que o conselho quis aprovar. É algo que a gente já tem e a gente sabe se vai dar certo ou não vai dar certo. Pode não dar certo
em alguns momentos, mas tem de existir o grupo de monitoramento dessas ações. Não é? A gente precisa ter tempo. Eu costumo dizer que conselheiro não pode ter só o nome de conselheiro, como fosse algo bonitinho. Eu sou conselheiro. Não, você é uma representante de 100 e poucas crianças, 1000 crianças. Você não está aí só sentado para dizer sim, não, ou para atrapalhar as OG, ou para atrapalhar o município. O grande problema hoje que a gente tinha, a gente não tem, é normal, né? Em todos os conselhos a gente deve, ou não, aceitar a proposta, mas a gente tem que colocar como base a criança e adolescente. Os 14 estão lá em nome deles. Né? A questão política vai existir. Mas, quando estamos deliberando, temos de pensar em criança e adolescente. Então, estar dentro de um conselho, né, como representante de uma instituição não governamental, que estou hoje, é ver que o nosso conselho, a gente conseguiu avanços mais do que o conselho estadual do próprio estado de Pernambuco. Então, a gente conseguiu ir muito mais além. O ano passado, a gente fez o nosso congresso para apresentar o nosso diagnóstico. E nós contávamos que ia ter mais ou menos 200 pessoas, chegou quase a 400 pessoas. Tínhamos alugado só o espaço para tantas pessoas. Então, tivemos de tirar fitinha lá para que pudesse caber mais pessoas. Um dos momentos importantes é a participação das crianças nesse momento. É aquilo que eles vivenciaram em todos os projetos apresentados pelo Conselho e aprovado, né? E a criança e o adolescente mostrar também aos seus investidores que eles conseguiram. Depoimento de crianças, depoimento de jovem. E quando um juiz diz assim, preciso, secretária, colocar no meu carro do é legal, isso para a gente é saber que o judiciário está acreditando na gente. Né? Quando a gente, é o 2º ano, mas esse ano o juiz manda no grupo dizendo assim, a gente precisa investir mais no DOE legal. E aí o conselho diz, a gente precisa aprovar e colocar em ônibus, colocar em carro. Né? Vai surtir efeito logo? Tudo que a gente trabalha com social, ele não surte efeito logo. A gente tem de colocar isso, porque nós somos muito imediatistas. Queremos que o resultado chegue logo. Esse resultado ele não chega logo. Nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes não acreditam e nem conhecem o Conselho da Criança e Adolescente. Eles conhecem o Conselho Tutelar. Né? Isso é muito comum, eu acho que todos o Brasil. E aí a gente vê um sistema que começa a pensar em prol da criança e do adolescente. Cada um dentro do seu patamar, cada um entendendo o seu papel, mas a gente, desde que a gente começou o diagnóstico, a gente costuma dizer, a gente tem mais os dados do judiciário do MP primeiro do que da secretaria de ONC. Então, o que leva, né, ao judiciário que esses dados cheguem logo? Né? Começar a pensar nos planos com base. Não criar plano simplesmente para dar resultado, porque tem de fazer, porque tem prazo de fazer. Então, é nesse sentido, né, que Caruaru ele vem, dentro do seu conselho, trabalhando e acreditando que pode dar certo. Né? Nós temos várias instituições em Caruaru, tem projeto também da secretaria, né? E a gente vem trabalhando em prol deles. E o nosso maior desafio hoje é fazer todo esse monitoramento, que a gente precisa fazer esse monitoramento. Né? E aí sentar e, muitas vezes, colocar um para o outro. A gente está errando. E receber essa palavra que a gente está errando, muitas pessoas não gostam. A gente precisa avaliar. A gente descobriu isso e a gente precisa tentar e rever onde é que a gente está falhando. Aprovar um projeto, às vezes você aprova, ele está muito bonito no papel, ele está lindo, mas nós precisamos fazer o monitoramento das ações e dos resultados dele. E chamar quem está executando para o conselho e dizer, que muitas vezes também é teu parceiro, isso não está dando certo, o que é que não está dando certo? Né? E fazer isso de uma forma que a gente comece a rever o nosso papel. Porque, quando a gente faz isso, a gente vê que a gente precisa dar resultado.
E o resultado com a criança e adolescente, dependendo do projeto, você também não vê logo. Porque há resultado que você consegue ferir. Tem resultados que você não consegue, você tem de ver, porque é o indivíduo, é a pessoa. Então, você precisa ver realmente como é que está esse resultado. Então, durante esses anos todos, o Conselho ele vem trabalhando isso. É uma experiência. O ano passado, a gente chama a universidade, a escola de conselho, para tentar sistematizar todos esses diagnósticos. A gente precisa publicar isso, porque pouquíssima experiência sobre conselho de direito de criança e adolescente a gente tem, para que a gente possa servir como base também para algumas pessoas. A gente quase não tem. A gente tem pesquisa, mas a gente não vê o conselho falando para o próprio conselho, para as pessoas. A gente precisa também ver isso. E resultado é quando um menino que está numa medida, ele não recide, ele não vai cometer mais. É quando uma criança que estava na rua e ele volta para casa. Não é? É quando uma criança que estava usando droga e diz, eu estou num projeto social. Então, resultado a gente consegue ver de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Hoje, o Conselho ele tem 24 ações para trabalhar esse ano. Algumas delas ela é constante, né? Mas algumas delas a gente precisa focar mais, e para essas ações ela começar, a gente precisa do financeiro. Então, a gente tem conversado com o município, estamos em mudança de lei novamente, porque a gente precisa ver as nossas leis dentro do município, que tem algumas coisas que precisam se adaptar, porque os nossos deputados, cada vez que eles mudam, a gente tem de ver algumas coisas também para que a gente se enquadre dentro da legislação. E trazer, que eu costumo dizer, o Conselho Tutelar para o Conselho de Direito. Sabe? Porque, às vezes, a gente tem 2 órgãos que trabalham com criança e adolescente e são inimigos. E a gente costuma dizer em Caruaru que a gente juntos somos fortes. Essa frase que a colega coloca. Nós juntos, quando pensamos para a criança, né, um delibera, o outro fiscaliza, e cada um faz sua parte, o judiciário fazendo o que tem de fazer, a secretaria fazendo o que ela tem para fazer, para que ela foi criada, né, e criar plano junto, mas não criar porque tem de dar satisfação a esses planos. Eu costumo dizer que é mais fácil você atrasar o plano, mas fazer ele com base naquela, quando você analisa todo o território e escuta também, quem de direito também tem de dizer. Porque muitas vezes a gente faz um plano para criança e adolescente, mas a gente não escuta a criança. A gente não escuta, a gente escuta o adulto. A gente precisa escutar. Né? Quando a gente faz uma conferência, a gente traz adulto. Mas a gente não escutou o que elas querem trabalhar e discutir. Talvez não seja nada daquilo. Às vezes a gente tem de colocar alguns temas que elas também possam ouvir e estar junto. Mas a gente precisa rever algumas coisas, nossa, e dizer que todas as pessoas que, quando querem investir no social, que vejam o social como algo que também pode mudar. Não investir por investir. Sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente vem vendo com os parceiros que nos ajudaram, e a gente faz questão de colocar, né, com o programa de Amigo de Valor e outros programas que a gente tem, é esse incentivo. Sabe? Um incentivo de estar atento o que está dentro do município e o de que está atento dentro dos teus planejamentos e do que a gente precisa construir. E aí a gente tem de ver, nesse sentido, o nosso papel. Né? E rever que a gente precisa fazer esse PPA, mas a gente precisa ver se também ela está dentro do orçamento do município. Porque você pode construir tudinho e o gestor, na hora de botar lá bonitinho, ele tira tudo e deixa quase nada. Então, a gente precisa também ocupar outros espaços. Né? Porque, quando a gente tem isso, nós temos algo forte. Né? E aí a gente começa também a dizer se o gestor, seja o prefeito, seja quem for, se não a gente fez, a gente aprovou o orçamento, está lá. E aí, quanto é que vai destinar também para isso? Porque a primeira pergunta do investidor, quanto é que o município também está colocando? Essa é a primeira pergunta, e quando o investidor chega no município, ele pergunta qual é, não é? E a gente precisa ter base dentro do diagnóstico. Não, a gente
tem sim na educação, também a gente tem tanto isso, e também colocar o que é visível e o que não é visível. Porque nem tudo precisa passar pelo fundo. Não é? Ele também pode passar pela educação, ele também precisa passar pela social, ele também precisa passar pela uma administração, e o conselho, por isso, quando o conselho ele começa a ver um diagnóstico que está pensando na política pública, ele consegue visualizar e ter uma visão de um todo. Ele não vai ter só a visão de um recurso que está lá no fundo. Ele precisa ter a visão que o município está investindo. Eu posso ter um investidor, tacar dinheiro lá, mas eu preciso ter noção do que é que a Secretaria de Educação está fazendo. Será que ela está gastando lá os 25% que tem dentro dela? Quanto está destinado para aquelas crianças e adolescentes? A social, como é que está lá? Né? A saúde. E a gente também trazer para dentro do Conselho o que é que essas secretarias também estão fazendo. Né? Quando estão trabalhando o primeiro plano para a infância, o que é que o Conselho precisa estar atento? Não ser meramente um convidado. Ele é o órgão, né, que delibera e formula a política pública. Então, a gente precisa ter essa noção. Então, os nossos conselheiros, ele começa a ver, nesse sentido, uma visão de um tudo. Então, quando eles param para pensar e chega todo esse diagnóstico, ele começa a pensar nisso. Né? Então, é isso que recado que a gente quis trazer para vocês. A gente espera que, pelo menos, tenha correspondido a cada um. Do adolescente, a gente precisa de tempo. E idem para os conselhos, porque eu acho que essa tua fala, sempre me emociona, com o Fábio aqui também, sempre me emociona muito, exatamente porque foi esse investimento, esse fortalecimento no Conselho de Caruaru que os bancos fizeram e outras várias empresas fizeram, que traz essa brilhante fala para todos nós e que nos emociona, e que fala que esse é o caminho que a gente tem que fazer de investimento nos fundos, nos conselhos da criança e do adolescente, para gerar todo esse resultado. Então, assim, agradecida, meu coração assim feliz da tua fala, do poder que você tem na região do Nordeste também, para disseminar esse conhecimento. Muito obrigada, viu? A gente aqui agradece em nome do Conselho. Alô, pegou? Eu sou Beatriz, do Instituto Sou da Paz, faço parte da coalizão, a qual o Pedro estava falando no começo do dia. E eu gostaria muito de observar, quando você fala, Verônica, que os dados vêm do sistema de justiça, e o que a gente observa muito, que você tem mais facilidade dos dados, que é uma necessidade que a coalizão vem se preocupando, é que a criança, muitas vezes, passa a existir quando ela entra no sistema de justiça ou protetivo ou na justiça juvenil, né, que pega o nosso adolescente também. E que o quanto para trás das violências institucionais, né, quando a escola expulsa, quando a escola não produz a própria violência estrutural e institucional, a gente vem falhando e os nossos direitos só aparecem quando o menino surge na justiça. O quanto isso é muito triste, né? Na verdade, é menos uma pergunta, mas é muito uma constatação da necessidade urgente dos diagnósticos, porque, além de a gente ter conseguido bons resultados de 8% que sejam, quanto disso é investigado, quanto isso anda para a gente ter resultados realmente tangíveis, porque os investimentos internacionais vêm com tangibilidade de resultados. Então, a necessidade de dados se faz muito importante antes que o menino chegue e a menina cheguem no sistema de justiça. Então, tudo para trás de garantia de direitos que a gente vem falhando constantemente, né? Então, isso é muito bacana de ver que o Conselho está fazendo isso. É um Conselho muito caprichoso, né? Muito consciente, que não é absolutamente uma regra nossa aqui. É muito difícil esse trabalho, ainda mais numa cidade como essa. Mas a minha colocação é o quanto a coalizão tem realmente uma preocupação e muito efetiva e muito necessária da gente levantar muitos dados para que esses dados só não venham do nosso Ministério Público, Defensoria, Justiça Juvenil, assim. Isso eu acho que uma coisa muito importante de a gente conseguir perceber que se os dados vêm daí, é porque a gente errou tudo para trás, né? Se eu pudesse complementar sobre a questão dos dados, realmente é uma preocupação nossa da coalizão dados e um pouco contar para vocês o que a gente tem pensado.
não falta no Brasil dados. A gente tem muitos dados. O que falta é qualidade e sistematização. Porque os ministérios produzem muitos dados, o MDS, o Ministério da Justiça, eles produzem muitos dados, só que os dados não conversam entre si. Cada um, na hora de coletar o dado, usa uma terminologia diferente, metodologia e terminologia diferentes para os mesmos fenômenos sociais. Isso complica muito a gente aferir realmente, por exemplo, o Cadastro Nacional do Socioacolhimento, que é feito pelo CNJ. Não se sabe exatamente quantas crianças estão acolhidas, porque as guias de acolhimento é feito só no momento do acolhimento, mas depois, quando as crianças saem do acolhimento, isso também não é verificado, ou seja, a gente precisa aprofundar esses dados, realmente ter um sistema melhor de coleta, de qualidade de dados, né, de o que a gente está realmente capturando da realidade, e, ao mesmo tempo, sistematização. E a gente tem buscado isso. A gente está em conversa com os ministérios para conseguir realizar uma metodologia de sistematização desses dados. É um trabalho hercúleo mesmo, é muito difícil, porque muitas vezes os ministérios não querem ceder os dados, muitos são sigilosos, e a gente compreende, mas tem forma de organizar isso por dados agregados, por exemplo. E, ao mesmo tempo, queria deixar para vocês como sugestão também, a gente está fazendo essa incidência, se quiserem contribuir conosco, o IBGE abriu uma consulta pública com relação ao censo. Isso é significativo, porque se alguém já trabalhou com tabelas do IBGE para saber quantas crianças tem no Brasil, sabe o que eu estou falando. Não existe o corte 0 a 12 e 12 a 18. Isso é inadmissível, porque se a gente tem um ECA que fala de criança e adolescente, e tem políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, como é que eu não tenho um corte no IBGE que só vai de 10 a 14, na verdade, tem um corte específico lá. Então, se vocês puderem nos ajudar com sugestões, a gente está coletando essas informações, sugestões para sistematizar e depois encaminhar ao IBGE para o próximo censo, ter uma série de perguntas e respostas que a gente gostaria tanto para os direitos da criança, mas especificamente para a questão da violência contra crianças e adolescentes. Bom, eu sou o Fábio e gostaria de fazer uma pergunta para a Verônica, para você falar um pouco para nós, Verônica, como que tem sido lá em Caruaru a experiência de fazer os diagnósticos e de trabalhar com isso para criar na cidade uma cultura de valorização da informação, como você falou da definição de prioridades, né? Porque discutir a questão do Plano Nacional é sempre fundamental, mas o lugar onde tudo acontece é o município, né? E a gente percebe que os municípios, houve uma forte desvalorização, se é que algum dia houve grande valorização, da informação como base para planejamento. Você falou tanto no diagnóstico, no conselho, valorizando a presença dele, como instância de planejamento, deliberação. Então, eu queria que você falasse um pouco se vocês estão sentindo que isso está avançando na cidade, né? Se os outros conselhos também valorizam esse processo de diagnóstico, de análise de informações para a tomada de decisões. Porque a gente sabe que a população ela também nem sempre é muito informada. E um dos papéis do conselho seria disseminar mais informação e criar no município, vamos dizer assim, uma maior visibilidade e transparência para o que está acontecendo, né? Usando dados nacionais, mas, sobretudo, valorizando a coleta no local, porque é do local que vai tudo para os ministérios. Quer dizer, se no local ele só manda para o ministério, chega lá e se divulga coisas genéricas, muito bom, a gente tem uma visão geral. Mas e na cidade, né? Quer dizer, como fazer com que na cidade essas informações sejam valorizadas, a população seja mais informada, né? Então, eu queria que você falasse se isso está crescendo, porque a gente sabe também que em muitos lugares, às vezes os prefeitos não gostam muito que a realidade apareça, né? Aquilo machuca, não é bem isso que eu me propus a fazer, a gente sente isso. Então, fala um pouco mais, na cidade de Caruaru, se essa cultura da valorização da informação e da transparência está avançando e quais são os desafios para que isso melhore, por favor. Bem, em Caruaru, nós, como eu disse, nada é fácil, tudo tem, né? E durante o tempo todo que a gente vem trabalhando, no começo, a gente sentia que o negócio não ia, assim, por mais que colaborasse,
Mas hoje a gente vê alguns pontos que a gente vem vendo que vem surtindo efeito, né? Por exemplo, um dos exemplos é quando o juiz ele vai fazer o seu relatório. E agora o juiz tem que fazer os relatórios deles também. Então, sempre ele solicita, né, dado do diagnóstico. Não é? Eles mandam, mas não é só o diagnóstico do menino que está na casa de acolhimento, do menino só que está nas casas, não é? no caso, os meninos que estão sob medida socioeducativa, mas sim ter uma visão de um todo, desde do início, não é? E o que é que houve para que o menino chegasse. Né? A gente, na verdade, o juiz disse assim, a gente não quer, mas o correto não é atender em casa de acolhimento. Nós chegamos a esse ponto. Não é? Então, sempre pede, por exemplo, uma secretaria de educação vai fazer uma escola, então também tem pedido isso, porque o diagnóstico ele começa a ver o território. Né? Uma das coisas que a gente falava muito há 3 anos é não faz creche ali que não tem tanta criança naquela localidade. Né? Uma das arengas que a gente chama muito grande com esse sentido, porque criavam simplesmente porque tinha votação lá. Mas a população que estava no bairro chamado Salgado era maior. Então, tal local onde ia se colocar a creche ia ter uma dificuldade para a família chegar. Não é? Então, a gente vê que vem surtindo. Então, a nossa preocupação, primeiro, é fluir as informações dentro do sistema de garantia para que eles começam a perceber, porque, a partir do momento que eles nos mandam, não é, dados, nós voltamos esses dados sistematizados para que eles possam usar como base, né, e ter essa noção. Agora, uma das coisas que vem travando é a questão da política mesmo, de alguns gestores, quando chegam. Então, para entender, né, que isso é normal, que quando chega cada um que tem a sua questão de proposta, né, de ação política, não é uma proposta de contínua de governo, aí é onde entra o nosso papel dessa divulgação do diagnóstico. Né? Porque quando você coloca que é conselho, eles que estão fazendo esse diagnóstico, não tem faculdade. Quem está ajudando esse povo? Não é nada científico. De onde é que veio? Né? Só que esqueceram que quem delibera são esse povo. Eu costumo dizer, mas lá não está o professor da universidade, ele não tem assento. Quem está é o conselheiro. Eles precisam ter essa noção. Então, senhor secretário, senhora prefeito, senhor quem for, vocês vão ter de acatar o que diz lá a legislação. Ou, se vocês não acatam, vocês vão lá com seus deputados e tiram essa da lei, da Constituição, que são esses 14 loucos que deliberam a política pública da criança e do adolescente. Nós não criamos a lei. Nós estamos para executar a lei. Então, são essas pessoas que muitas vezes acham que eles não têm capacidade, mas como é que eles não têm capacidade se eles deliberam a política pública? Que a legislação disse lá que são essas pessoas que formulam e deliberam a política pública. Então, quem tem de ter essa noção sobre o diagnóstico são os conselheiros. Isso não desmerece que a gente precisa ter de assessoria para que a gente possa nos ajudar a sistematizar as nossas ações e nos ajude a pensar a estratégia de política de criança e adolescente, de como vamos seguir em frente. A gente ambos precisa de um outro. Mas, a partir do momento, aí a gente vai ter de conversar, né? E aí vem o papel da formação continuada para conselheiro, né? Do papel do conselheiro de direito, o papel do conselheiro tutelar, nesse sentido. Se não querem que o conselho faça, muda a legislação. Mas, até quando houver a legislação, nós vamos continuar fazendo. Não é? Então, essa questão, Fábio, a gente vem vendo nisso, a gente vem publicado, a gente criou o nosso site, a gente está colocando tudo lá. E o nosso, agora, divulgar em uma forma mais sistematizada. A gente está tentando ver com a universidade como a gente vai fazer isso, não é? Porque são muito material, e fechar isso para mostrar essa experiência de uma forma, numa linguagem que outras pessoas começam a ver. Mas nós, conselheiros, precisamos ter noção do nosso papel. Se querem mudar a deliberação, muda a Constituição. Senão, o gestor vai ter de acatar o que diz a Constituição. Nós formulamos e deliberamos. Enquanto os gestores municipais e a sua secretaria não tiverem noção que existe um conselho que formula e delibera política pública, e quanto
os próprios conselhos não tiverem a noção que o papel dele é esse, nós vamos estar criando programas que acabam quando a gestão acaba. E precisamos mostrar realmente o fortalecimento dos conselhos. Como o Fábio disse, é lá no município onde estão os problemas. Então, nós precisamos entender o nosso papel como conselheiros. A partir do momento que o conselheiro entende o seu papel como conselheiro, nós começamos a deliberar política pública e não deliberar política partidária dentro dos conselhos. Então, temos a última pergunta. Bom dia, meu nome é Arica, sou da Rede de Conhecimento Social. A gente, esse ano, conseguiu fazer, junto com a Rede na São Paulo, o Observatório da Primeira Infância. E um dos desafios que a gente teve foi trazer a participação da criança para o observatório, né? Não ser um observatório só de indicadores, mas também trazer o olhar da criança sobre a cidade, que a gente estava discutindo, que no caso é o município de São Paulo, mas que a ideia do observatório é que ele possa ser multiplicado em outros municípios também. A Verônica colocou em alguns momentos que vocês têm um foco muito grande de escutar as crianças, né? Tem essa vontade de escutar as crianças. Eu queria mais perguntar e te pedir para contar essa experiência, né? Como são essas estratégias, essas metodologias que vocês estão usando para escutá-las e como vocês estão transformando isso em política, né? Como traduzir essa escuta em participação política, de fato. Obrigada. Bem, eu, como a minha origem é de instituição não governamental, a minha origem é também como passei como por instituição não governamental, sou ex-educando, então, na verdade, a gente sempre crê que a criança e o adolescente ela tem que ter um papel importante dentro da política pública, porque foi isso que me ensinaram, e isso os nossos conselheiros e as instituições têm como base. O primeiro escuta vem dentro dos locais onde elas estão, né? A criança ou adolescente, desde que ela esteja dentro da casa de acolhimento, ou esteja dentro do OC, ou esteja dentro de um projeto de convivência, né, dos CRAs, então tem de ter esse protagonismo. Então, uma das duas bases que a experiência mais agora, por exemplo, nós temos um grupo de crianças que o conselho disse a gente só quer eu acho que era 4, era 5, né? Uma criança para cada dos conselhos. Me disseram, não, a gente quer quem está aqui, fique todo mundo. Eu sei que ficaram 17, que só veio para ficar 5. Para a questão da deliberação da própria conferência, aberta para a conferência. Então, mas por quê? O que é que tem por trás? Como é que eles chegaram a isso? É porque eles tiveram uma base dentro dos programas de discutir a política pública e não ser meramente figura dentro dos projetos. Então, a gente precisa também, quando fazer o projeto, ter esse momento de escuta. Os projetos estão tendo um momento que as crianças também se colocam, porque a gente tem mania de achar que sabemos de tudo nos projetos. Então, a gente tem de ter, dentro das linhas dos projetos, momento de escuta. Esses projetos estão tendo momento de escuta, tem algum círculo aberto, tem roda de conversa, ou diverso nome que também possa se dar em diversos projetos. É daí que vem essa questão de escuta, né? Caruaru, ano passado, ele foi o município que mais mandou criança para representar Pernambuco. Os meninos foram, esse ano, representar Pernambuco num evento que teve na Bahia, mas, o ano passado, eles foram para o Mercosul representar. Então, o que é que leva as nossas crianças estão indo para fora? Porque, talvez, eles estão dando certo a questão do próprio protagonismo dentro dos trabalhos que tem do município, seja do governo, seja das instituições não governamentais. Então, a gente tem essa preocupação de escuta, né? Ainda, a gente achamos pouco. Queremos mais que as escolas tenham esse momento, né? Porque a gente disse que o papel da escola é ensinar, mas os meninos também é um espaço educativo. Eles precisam se organizar, né, para ver realmente os seus direitos. Bom, então, encaminhando aqui para o encerramento, eu queria só agradecer o GIF pelo espaço, a todos os meus colegas de Rede Temática de Garantia de Direitos. Vou agradecer também a Cláudia, que coordena junto comigo a rede, está ali no fundo, quietinha como sempre, não é muito afeita a aparecer.
E eu vou passar, então, a palavra para os nossos convidados encerrarem. Obrigado. Nosso muito obrigado, né, nesse dia. A gente espera ter contribuído. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato ou olhar também um pouco do nosso site, né, que é o www.condica Caruaru. Ele está começando a publicar, né, e a gente está aí para que tire algumas dúvidas e esperamos ter contribuído. Então, nosso muito obrigado por estar aqui. Achei muito interessante participar e ouvir e aprender, né, com quem está nessas coalizões tão complexas e também quem está com o trabalho na ponta. Acho que muito disso também é para a gente refletir a nossa atuação, que é muito em linha, né, com uma coisa de fortalecer o que tem de ativo local. A nossa experiência com o diagnóstico tem sido no Plano Municipal Decenal de Educação. E sem dúvida, eu acho que é uma dificuldade tão grande não é nem de ter acesso aos dados, mas é de fazer a leitura dos dados para serem úteis para um plano. E um plano de 10 anos, e a gente já sofreu uma mudança de gestão em 13 dos 14 municípios onde a gente atua. E aí toda uma costura de que isso é um plano de 10 anos daquele município, que não foi só da cabeça daqueles que estavam lá, também com uma visão política curto-prazista, mas sim porque foi feito em dados, né? Ele tem ali relevantes ações para ir passando, mas é uma mudança de cultura bastante importante que, enfim, a gente faz parte desse movimento que está tentando mudar essa cabeça, né? Mas muito obrigada também pela oportunidade. Queria também agradecer novamente e também fazer com que a gente possa pensar como colocar o fim da violência contra crianças e adolescentes como agenda de Estado. Que isso possa ser uma agenda prioritária do Estado brasileiro, como já foi o Fome Zero, como se tornou programas em todos os ministérios. Isso é urgente. Se a gente não enfrentar isso com contundência e urgência, talvez a gente não possa implementar outros tantos direitos necessários. E também um apelo para que as organizações possam reservar espaço na sua agenda institucional de tempo, espaço e conversa e estratégias para a gente pensar junto como enfrentar esse problema. Um outro debate que foi muito interessante lá no Solution Summit foi de como a gente pode trabalhar o tema da violência em diferentes espaços, não diretamente no sentido de criar um plano nacional específico, talvez seja o caso, mas a gente tem que pensar, mas utilizar o que a gente já tem e colocar como indicador a redução da violência. Em todos os projetos, programas, políticas públicas, como indicador a redução da violência. Porque daí a gente consegue enxergar essa intersetorialidade, interdisciplinaridade, como abordar esse tema de diferentes formas, né? Não só de erradicação ou de combate, mas também de prevenção. Muito obrigado.